Fala pessoal, Shalom no coração, abra sua Bíblia comigo em 2 aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa um like nesse vídeo, porque o seu like ajuda muito para que essa transmissão alcance outras pessoas. Então, se está sendo bênção para você, pode ser bênção para outras pessoas também. O seu like é importante nesse processo para que essa transmissão alcance e abençoe outros corações também. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vem conosco de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, para começar o dia mergulhando na palavra de Deus. Gente, antes de nós entrarmos no versículo propriamente dito, todos nós estamos cientes, penso eu que todos nós estamos cientes do que tem ocorrido nos últimos dias lá no Oriente Médio. Eu quero reforçar aqui a necessidade de oração. A oração ela é uma ferramenta extremamente poderosa que não está limitada à geografia, não está limitada a idioma, não está limitada à nacionalidade, não tem nenhuma dessas limitações humanas, né? Eu acredito que aqui, dos que estão me assistindo, salvo por uma exceção, que eu não identifico, pelo menos no dia a dia dos devocionais, as pessoas que eu vejo aqui que estão aqui sempre são gente da gente, né? São pessoas como eu, que não tem muito poder político, não tem muita influência política, não tem condições de fazer um telefonema para uma autoridade lá do Oriente Médio e tentar mexer os pauzinhos. Mas tem uma coisa que nós podemos orar. Orar a Deus para que Deus traga paz, traga livramento, né? Principalmente para os civis inocentes que muitas vezes morrem sem nem sequer fazer parte do conflito bélico. Enfim, a questão lá é muito mais complexa do que o tempo de devocional me permitiria conversar com vocês, mas eu confesso que eu tenho sim uma paixão grande por temas geopolíticos, né? Gosto mesmo de estudar, me sinto bem conhecendo, usufruindo conteúdos e informações desse tema. Não é diferente com a ocasião dos últimos dias. Mas, para a gente não tomar mais tempo aqui do nosso devocional, a gente deixa essa conversa para um outro momento. Orem por Israel, orem por Jerusalém e, claro, deixando bem esclarecido aqui, orar por Israel e por Jerusalém envolve também orar pelos palestinos e por todas as pessoas que estão ali na região sofrendo com toda essa questão, tá? Então, aproveitando até, antes de nós entrarmos de vez no conteúdo, gente, para quem quer conhecer mais sobre esse tema. Tiago, você falou aí, queria que você falasse mais, mas infelizmente você vai entrar no devocional, vai entrar no tema. Onde é que eu posso procurar mais sobre? Tem vários canais, várias figuras importantes nas vias digitais que estão colocando excelente conteúdo sobre isso. Por exemplo, pastor Rodrigo Silva é um pastor evangélico muito conhecido. Eu recomendo vivamente os canais do Rodrigo Silva aqui no YouTube, não só para esse tema, mas para estudar a Bíblia em geral. Tem muito conteúdo interessante. Tem um canal também chamado Israel com a Aline. A Aline, inclusive, já fez alguns vídeos com o Rodrigo Silva. A Aline é uma brasileira judia, que há alguns anos foi morar lá em Israel, e também está tendo muito conteúdo bom sobre o que está acontecendo. Tem um judeu que eu não sei como se fala o nome dele, André Lajst, Lajst, não sei como se pronuncia isso, André Lajst, não sei, né? Instagram também tem muita coisa boa no Instagram dele. E tem um jovem cristão aqui do Brasil chamado Igor Sabino. Coloca lá no Instagram, Igor Sabino. É um jovem cristão que também, se não me engano, eu não vou falar para não falar errado. Ele tem alguma intitulação em ciências políticas e já há muitos anos fala sobre questões lá do Oriente Médio. Tá? Tem muitos outros canais, mas fica essas recomendações para você ver se quiser conhecer um pouco mais sobre o tema. Então ore para que em toda essa situação nosso Deus possa estar intervindo. Gente, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, texto que diz assim: E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Observe as várias palavras que envolvem totalidade e que estão nesses versículos. Preste bem atenção. E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Semana passada, no fim de semana também,
Eu coloquei um Reels lá no meu Instagram, onde eu falava sobre todas as vezes que Deus chama uma pessoa, é comum que essa pessoa chamada verdadeiramente por Deus, ela se sinta incapaz de realizar aquilo que Deus a chamou para fazer. Você já sentiu isso? Um chamado de Deus no seu coração para uma obra. Pode ser algo específico, algo temporal, um momento da sua vida. Você sabe que foi Deus, porém, mesmo sabendo que foi Deus que te chamou, você se sente incapaz. Né? Aquela sensação até que parece que Deus escolheu errado. Deus, você está chamando a pessoa errada, deve ser outro, porque eu não sou capaz disso. Isso é muito comum. Inclusive, heróis da Bíblia, como Gideão, passaram por isso. Moisés, que talvez seja um dos grandes, se não o maior líder da nação de Israel em todos os tempos, já que os judeus, em sua maioria, não reconhecem Jesus como o Messias. Né? Então, Moisés passou por isso. Deus chama ele lá no deserto, Deus chama ele lá no deserto. Ele fala, não, manda outro, eu não falo direito. Ele começa a botar um monte de desculpa, o texto fala que Deus se ira, Deus se irritou com Moisés. Né? Imagina Deus te chamar e você começa a botar tanta barreira que Deus se irrita. Então é muito comum que isso aconteça até mesmo com os grandes homens, as grandes mulheres de Deus. Que dirá comigo, com você, nós, réis mortais. Né? Mas é interessante que essa sensação, apesar de comum, ela não significa que algo está errado. Na verdade, Deus, ele chama pessoas que sozinhas não seriam capazes de fazer uma obra para que o nome dele permaneça em destaque. Tá? Porque Deus te chama para algo que é muito maior do que as suas capacidades, para que as pessoas olhem e glorifiquem não a você, mas glorifiquem a Deus. Entende? Até trazendo o tema, a questão de Israel. Israel tem vários conflitos na sua história. Tem um conflito moderno que, inclusive, eu utilizo como exemplo na terceira aula de discipulado que eu faço lá na nossa igreja Lírio Armação. Terceira aula nós falamos de anjos e demônios e também passamos uma pincelada ali em batalha espiritual. E quando eu falo da atuação de anjos e demônios, tem um material que eu compartilho com o pessoal lá, não dá para compartilhar agora, que eu compartilho com o pessoal sobre a atuação angelical, isso aqui testemunhada pelos adversários de Israel na Guerra dos 6 Dias. Depois, se você tiver curiosidade, terminar o devocional aqui, você coloca assim, Guerra dos 6 Dias, soldado israelense. Provavelmente vai aparecer aí um brasileiro falando em português lá, um guia turístico, né, brasileiro e judeu, que ele é paraquedista do exército israelita e conta ali diversas nuances que ocorreu nesse combate, como Israel, ao contrário do que o mundo inteiro, que até o próprio Israel pensava, Israel consegue miraculosamente vencer aquela batalha. Então, toda vez que Deus nos chama, a gente tem esse pensamento, olha, não sou capaz. Só que esse pensamento ele não pode ser paralisante. Por quê? Satanás, muitas vezes, ele vai fazer você olhar para você mesmo, focar em você, para que você pense, olha, eu não sou capaz. Eu não tenho o que é necessário, logo eu não vou fazer. E aí você não faz aquilo que Deus te chamou para fazer, entende? O que você tem que fazer é o seguinte, primeiro, ser humilde para reconhecer a sua limitação, mas também reconhecer a grandeza do seu Deus. Olha o que está escrito aqui, gente. Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. A grande verdade é que a incredulidade ela é fruto de um espírito de controle. Olha aqui. Deus vai falar aqui agora, hein? A incredulidade, muitas vezes, ela está associada, ela é fruto de um espírito de controle. Como assim, Tiago? A pessoa que é controladora demais, em excesso, ela vive fazendo cálculos. Todo mundo faz cálculos, eu concordo. Só que a pessoa que é controladora em excesso, ela pensa em coisas que as pessoas normais nem pensam. Porque ela quer ter tudo debaixo do controle dela. E aí, quando Deus a chama, essa pessoa faz os cálculos, ela vê que não é capaz de realizar aquela obra sozinha. O que acontece? Ela começa a entrar num caminho de incredulidade. Ela não crê que Deus vai prover. Por quê? Porque ela está fazendo os cálculos dela e Deus muitas vezes está lendo os nossos cálculos. Gente, como é que a gente pode calcular Deus? Né? Até mesmo quando a gente crê em Deus, 99%... Pega isso aqui. 99% das vezes que você sabe que Deus vai fazer algo, você não sabe o que nem como.
né? Só vai caminhando aí, não, Deus vai prover, cara. Eu não sei o que vai prover, mas Deus vai prover. É que nem Abraão lá indo, subindo lá no monte para poder sacrificar Isaac, né? Isaac pergunta: meu pai, cadê o cordeiro? Não, Deus vai prover. A Bíblia fala que Abraão até tinha fé suficiente para ele saber que ele cria que Deus poderia ressuscitar Isaac. Entende? Abraão não sabia, gente, que ia ter um cordeiro lá, que ia ter mudança de planos. Abraão não sabia nada disso. Mas ele cria que Deus proveria alguma. Ele sabia, ó, a única coisa que eu sei é que tudo vai terminar bem. A única coisa que Abraão sabia era isso. Então, na maioria das vezes, mesmo que você crê em Deus, você não vai saber o que Deus vai fazer e como Deus vai fazer, quando Deus vai fazer. Entende? Tiago, então eu tenho que caminhar debaixo de incerteza? Sim. Porque quem dá a palavra final para você não são as tuas informações, é a fé em Deus. E a fé, ela te dá sustento para você caminhar além das incertezas. Então as incertezas existem, elas podem até sondar, passar pelo teu coração, mas elas não têm a palavra final sobre tua decisão, a palavra final sobre teus passos, a palavra final sobre teu caminho. Por quê? Porque você crê num Deus, de 2 Coríntios 9:8, um Deus que é poderoso para te fazer acrescentar toda a graça, que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Então eu posso até olhar para a minha limitação, mas isso não me desanima. Por quê? Porque no final de tudo eu olho para Deus. Entende, gente? Nós precisamos olhar para Deus. Porque sempre, sempre, sempre Deus vai te chamar para projetos, para coisas que não cabem no teu orçamento, que não cabem no teu plano, que não cabem no teu tempo. Normalmente, quando Deus chama alguém, a gente não tem um tempo suficiente, não tem um talento suficiente, não tem um tesouro suficiente. E dizer sim para Deus é dizer sim para o propósito. Agora imagine o seguinte aqui, ó. Digamos que o propósito é uma caixinha. Eu vou pegar aqui eu tenho uma caixa aqui de um adaptador que eu até estou usando aqui agora. Eu não posso tirar do celular para não. É um adaptador de áudio, né? Tem essa caixinha aqui, ó, da Apple, tá vendo aqui? Tem um adaptadorzinho de fone para ele. Como eu estou usando o adaptador e não posso tirar, eu vou ter que colocar um outro produto aqui dentro, tá, gente? Vou colocar aqui um outro adaptador que é diferente do da Apple. Pegando aqui, esse aqui é para computador. O que eu uso é para celular. Aí, digamos aqui, ó, essa caixinha é a caixinha do propósito, tá? Caixinha do propósito aqui, ó. Quando eu digo sim para essa caixinha, dentro do propósito, opa, disse sim propósito. Deus está falando assim, Tiago, ó, tome o propósito. Fulano, tome propósito. Ciclano, tome propósito. Beltrano, tome propósito. Você hesita. Você pensa, não sou capaz, eu não sou capaz. Mas quando você pega o propósito, você abraça o propósito, dentro da caixinha do propósito, vai vir o recurso que você precisa. Entende? Dentro da caixinha do propósito vem o recurso que você precisa. Então, muitas vezes, aquilo que você acha que não tem e que não vai vir, e por isso você não abraça as vontades de Deus, quando você diz sim para Deus, Deus começa a prover sobre sua vida. Deus começa a derramar sobre sua vida. Por quê? Porque dentro da caixinha do propósito tem o recurso necessário para cumprir o propósito. Você nunca vai saber. Tem alguém que falou isso aqui nos últimos dias. Me perdoe, gente, não lembro a pessoa exata que falou isso. Mas você nunca vai saber se tem dom de cura se você não orar por um doente. Entende? Deus me dá dom de cura, me dá dom de cura. Mas você não ora por nenhum doente. Não, Tiago, eu estou esperando receber o dom. Talvez Deus já te deu o dom. E você não sabe porque você não ora pelos doentes. Tá entendendo, gente? É urgente nós mudarmos a nossa mentalidade sobre como Deus nos chama, sobre como Deus faz as nossas vidas. Isso é um padrão bíblico, isso não é uma história que eu estou contando aqui. Inventei aqui agora de fazer. Isso é história bíblica. Você vê Deus chamando Abraão, já falei aqui de Gideão, já falei de Moisés. Você vê chamando Abraão, por exemplo, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Gente, se você vai estudar a terra que Abraão vive. Primeiro, o pai de Abraão era um dos caras mais ricos da região dele. Tá? Podre de rico. Um dos caras mais ricos. Se for estudar a região em que Abraão estava e a época em que ele estava, era o equivalente. Observe só. Eu tô aqui, sou baiano, tá? Cresci na Bahia. Nasci e cresci na Bahia. Não sei se eu vou morrer aqui, mas sou baiano, nordestino, negão. É nóis. Mas observe o que eu vou te falar. O equivalente
O lugar que Abraão saiu, para o lugar que Abraão foi, porque Deus mandou, Deus falou assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Porque você tem que sair, quando você sair eu te mostro. Né? Seria o equivalente a, por exemplo, alguém, digamos assim, um milionário da tecnologia lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde ficam as big techs, né? Facebook, o Google, Amazon, Tesla, Twitter, o Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, os lugares mais prósperos do mundo. É o equivalente do cara sair daí e vir aqui, digamos, para o sertão baiano, num lugar onde nem energia elétrica tem. Você pensa assim, é um retrocesso. Como é que eu vou sair da metrópole mundial para ir para um lugar no interior, no interior do Brasil, da Bahia, no lugar que nem energia elétrica tem? Que muitas vezes não tem nem o básico para poder sobreviver ali. Entende? É equivalente a isso, gente. Abraão sai de um lugar chamado Ur, que era uma metrópole mundial, um dos lugares mais desenvolvidos da época dele no mundo inteiro, e ele vai literalmente para o meio do deserto. Israel, se você for olhar o mapa de Israel hoje, a grande parte de Israel é deserto puro, deserto inabitado. Não tem nem o que, sabe? Por quê? É a terra que Deus deu a Abraão. Agora imagine, gente, se Abraão exigisse garantias de Deus. Fala assim, Deus, eu só vou te obedecer se o Senhor me der uma garantia. Assina aqui o contrato, Deus, ó. Que caso tenha algo errado, eu quero ter uma garantia. O que Abraão estaria falando, gente, na prática? Ele está dizendo o quê? Ele estaria dizendo o quê? Eu não confio em você 100%. Então eu preciso de uma garantia, porque eu não confio em você, não é verdade? Por que hoje os contratos em papel são muito mais comuns? Porque os seres humanos passaram a ficar cada vez menos confiáveis. Se você vai negociar até hoje, se você vai negociar com uma pessoa de uma idade mais avançada, para ela a palavra e o aperto de mão vale mais do que a vida. Pessoa, não, se quiser eu até assino um papel lá, mas para mim, contratou, tá contratado. Resolveu, tá resolvido. E é verdade, porque no tempo deles era assim. Hoje em dia, até entre marido e mulher, às vezes, não, fazer um contrato aqui, porque se você sair de casa, ou se acontecer tal coisa, tal vai para tanto, então eu não quero nem demonizar isso. Estou falando aqui como um exemplo de como, assim, contratos são garantias. Garantias contra a incerteza do outro lado, né? Por que eu faço um contrato? O contrato ele é feito para as horas ruins, não é para as horas boas, gente. Você está com o seu sócio lá, tá tudo dando certo, você não precisa de contrato para nada. O contrato surge quando um fala assim, ó, eu tenho direito a isso, a outra fala, não, eu também tenho direito. Aí tem que ver no contrato, entendeu? Quando deu ruim, aí tem que ver no contrato quem de fato tem direito. Então observe que Deus, ele não precisa de garantias. E quando nós pedimos garantias a Deus, nós na verdade estamos revelando a incredulidade do nosso coração. Então, antes de qualquer garantia que você peça a Deus, diga sim para ele. Quando você dizer sim para Deus, é sim para Deus, dentro do propósito, vem tudo o que você precisa. Eu quero terminar relendo para você 2 Coríntios 9:8. Porque Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Às vezes você está esperando Deus do céu fazer alguma coisa, né? Então, Thiago, se Deus fizer tal coisa, eu vou dizer sim para ele. Na verdade, Deus está lá do céu, esperando você tomar uma atitude e dizer sim para ele. Amém? Receba essa palavra para começar essa semana com todo o fôlego do Espírito no seu coração. Quero orar com você e quero pedir para que você una a sua oração comigo, não apenas pelo que nós ministramos aqui nesse devocional, mas pelo Oriente Médio, pelas pessoas que estão ali passando por esse momento tão desafiador. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa palavra. Meu Deus, eu quero te pedir para que o Senhor encoraje o nosso coração a dizer sim para Ti. Sim, Senhor Deus, eu reconheço que em alguns momentos é desafiador. É complicado para algumas pessoas que estão me assistindo nesse momento, porque elas estão ainda envoltas em alguns traços de incredulidade, têm os seus motivos para isso. Mas eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito sopre coragem, ter um encorajamento do alto nesse momento, um entusiasmo do alto nesse momento, um fogo no coração para que essa pessoa diga sim para Ti, sim para o Teu chamado, sim para o que o Senhor está direcionando. E nós queremos também te pedir, Senhor, para que toda a questão envolvendo Israel, envolvendo outras nações ali, pessoas que estão naquela região, Deus, que o Senhor possa trazer paz, possa trazer resolução,
Que o Senhor Deus possa, meu Deus, ter misericórdia de tantos que estão ali em zona de risco, perdendo suas vidas, seus parentes, perdendo tantas coisas por guerras e guerras que acontecem por conta de tantos fatores. Queremos te pedir, Senhor, o Senhor conhece essa situação mais do que nós. O Senhor intervém nessa situação mais do que nós cremos nisso. Nós estamos aqui em obediência, orando a Ti, para que haja paz naquela região e para que o Senhor tenha misericórdia de cada um dos que ali estão e que eles sejam alcançados pelo Teu amor e pela Tua revelação dia após dia, em nome de Jesus. Amém, gente? Deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante. Teu comentário também sobre como Deus falou ao teu coração através dessa palavra. Shalom na tua vida. Tamo junto sempre de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Você me encontra lá no Instagram, @tbatista8, quem sabe a gente bater um papo também no direct, ou que você possa apreciar os posts e as palavras que eu tenho compartilhado por lá também. Deus abençoe a todos. Tamo junto, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.